todos, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um webinar especial, aqui o semanal. Hoje vamos falar então aqui do enfraquecimento das economias e das questões então aqui mais macroeconómicas. Fazemos aqui uma análise global, principalmente aqui aos PMIs. Vamos lá, não vamos perder tempo. Então, o enfraquecimento das economias permanece visível. O que é que temos visto então nos últimos dias? Por aqui o disclaimer, já sabem então que este webinar destina-se apenas com fins educativos e não devem levar aqui as notas como recomendações de investimento. E vamos olhar então para as melhorias modestas na Europa, aqui em termos de macroeconómicos, e ver também a perspectiva global. Principalmente nos PMIs. Então, temos aqui o PMI Composite, que neste caso é um composto de PMIs de vários países, neste caso então Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e zona euro, e temos então aqui os dados da manufatura e os dados dos serviços. Ou seja, a parte industrial, o que é que nós conseguimos ver é que o nível está abaixo dos 50 e continua aqui a cair, ou seja, já há aqui alguma tendência positiva no curto prazo, mas com quedas fortes, aqui o abrandamento económico, principalmente na parte industrial, e temos visto isso, as empresas ligadas ao comércio internacional a fracassar, principalmente o transporte marítimo, e isto está relacionado, lá está, com o abrandamento a nível global da indústria, não é? Global, principalmente na parte industrial, não é? A parte dos serviços, no entanto, até ligado às novas tecnologias é diferente, mas no caso então da produção industrial as coisas estão muito mais fracas. Então vemos aqui os 46.9 e vemos na parte então dos serviços os 49.7, aqui muitos junto à zona dos 50, mas ambos negativos, portanto isto pode indicar que já estamos sob recessão. Normalmente os indicadores dizem-nos que se eles perdurarem durante algum tempo abaixo dos 50, significa então que o crescimento económico será inexistente. Claro que isto é só um indicador, não é isto que vai definir nada, mas já ficam então com essa noção. Olhando então para a parte dos Estados Unidos, na parte dos Estados Unidos, se nós olharmos, perdão, soltei aqui a apresentação, se nós olharmos os PMIs e os ISMs, o que é que nós vemos? Vemos que a parte dos serviços está acima dos 50, a parte da manufatura está abaixo dos 50. Este último índice do ISM caiu para os 46.7, entretanto o PMI da manufatura já mostrou para os 49.4. O que há aqui alguma expectativa de melhoria a curto prazo. No entanto, o dos serviços continua aqui muito junto aos 50 e lembrem-se que o PMI dos serviços esteve sempre muito acima do parte industrial e a mesma coisa com o ISM. Depois, se olharmos para lá está, os PMIs industriais dos países asiáticos, também vemos que todos eles estão abaixo dos 50. Reparem na Coreia do Sul, na China, no Japão e na Austrália. Todos eles deterioraram-se e acabaram então por cair abaixo dos 50. Nesta altura a Austrália aqui a registrar o pior número, mas o Japão aqui também fraco, e mesmo a China e a Coreia do Sul. No caso da Europa, aqui sim vemos algumas melhorias. Reparem que o UK nesta altura deu aqui grandes puxadas nos últimos 2 meses, chegando aos 46.7, a zona euro está nos 43.8, França nos 42.6 e a Alemanha nos 42.3. O que é que vemos aqui? Vemos estas melhorias nos PMIs, mas ao mesmo tempo temos que ter nota, eles estão a melhorar, mas eles continuam abaixo dos 50 e eles caíram para níveis muito, muito fracos, não é? Principalmente aqui a Alemanha, que chegou a estar abaixo dos 40 na parte industrial.
Mas isto pode simbolizar que o quê? O que é que pode simbolizar? Pode simbolizar que o pior já passou e que daqui para a frente poderemos então ver a parte económica a melhorar aos poucos. Depois, no PMI dos serviços, mais uma vez também aqui o UK a apresentar-se em primeiro, ou seja, tem sido aquele que demonstra agora uma recuperação mais forte. Era aquele também que estava com mais problemas macroeconómicos, especialmente ligados à inflação, e agora uma forte recuperação. E na parte dos serviços, a França tem sido aquele mais fraco, não é? Ele teve aqui uma queda muito forte e não está a conseguir recuperar. Olhem aqui, 45,3. Na Alemanha, a parte dos serviços está nos 48,7, não tão mal. Já na parte industrial, como vimos, é que está mais fraca. Depois, na questão dos bens duradouros, o que é que nós podemos ver? É que os bens duradouros também estão a cair. Aqui no caso então americano, vemos as vendas de bens duradouros a caírem e se olharmos aqui com o indicador da Conference Board, o Leading Indicator, que é um indicador aqui macroeconómico de atividade, veem que ele está nos menos 7,6 e normalmente quando ele chega a estas zonas significa que estamos a entrar em recessão ou já estamos em recessão, e os bens duradouros também simbolizam isso. Normalmente em períodos de recessão os bens duradouros não são mais fracos, não é? Porque estes bens são ligados, por exemplo, a máquinas, carros, ou seja, coisas mais caras e ligadas mais ao investimento ou então a consumos mais maiores, não é? Dizendo assim, e em períodos onde há um abrandamento macroeconómico é normal que eles caiam. Portanto, mesmo assim não vemos assim uma queda tão forte na produção, e isso está ligada, no caso dos Estados Unidos, ligada ao consumo, porque o consumo continua muito forte. Ainda agora vimos os dados da Black Friday, foram muito fortes e bateram novos recordes sempre de vendas, portanto, ou seja, o consumo continua fortíssimo, mas na parte então industrial e na parte então de comprar bens não consumíveis, não é? Ou seja, de curto prazo, mais bens de longo prazo, ou seja, duradouros, as coisas não estão nessa ótica. Depois, em relação à parte do emprego, o que é que nós temos que saber? Temos que saber que os dados aqui do emprego, temos uma subida no desemprego para os 3,9, em linha com o que a Fed queria, mas na última semana vimos os pedidos de subsídio de desemprego semanais a caírem para os 209 mil. Portanto, nota-se aqui até uma melhoria no emprego, o que não é o objetivo da Fed. A Fed quer que o desemprego então suba, mas de forma gradual, moderada, devagarinho, e é isso que temos estado a assistir. Agora, estes últimos pedidos de subsídio de desemprego podem dar aqui nota para uma queda no desemprego. No entanto, não há problema nenhum se for uma queda momentânea, então as coisas continuam em linha. Depois, temos aqui um caso para analisarmos aqui o Eurosec. Mas primeiro quero-vos mostrar os mercados. O que é que eu queria mostrar? Então, aqui, começando aqui pelo euro-dólar, o euro-dólar tem estado bastante forte nos últimos tempos. Ele continua aqui nesta zona lateral, mas a tendência de subida começa a ficar mais vincada e poderemos ter mesmo uma inversão então aqui de tendência. Notem que ele vinha com uma queda muito forte face ao dólar, e agora então o euro aqui a recuperar face ao dólar. E isto também está ligado, não é, com as perspectivas das taxas de juros. Nesta altura o mercado então começa a descontar que teremos descidas nas taxas de juros na América lá para abril do próximo ano, e há quem já fala em março. No caso então da Europa, as coisas prevê-se então que seja lá para junho. Portanto, há aqui estas alterações de paradigma fazem com que o euro tenha estado a valorizar face ao dólar, e vemos então aqui o euro-dólar a subir, e já sabem que se houver aqui um rompimento aqui destas zonas, poderemos ver o euro-dólar a fazer então novos máximos
relativos em relação a esta zona. Depois, no que toca às T-Notes, aqui as obrigações a 10 anos dos Estados Unidos, também parece termos aqui uma espécie de um HIS invertido. Elas têm estado então a recuperar à medida que as yields caem, não é? As yields das obrigações têm estado a cair, também a perspectiva da taxa de juro a alterar-se em relação em linha, não é? E notem também que isto tem influência, claro, direta no dólar, não é? Quando aqui as T-Notes sobem, normalmente o dólar desce. Depois o SP500 também aqui fortíssimo, não é? Temos assistido aqui a um rally agressivo. Há quem diga que fala-se do rally de fim de ano, não é? O rally do Natal. E ele vinha aqui com uma tendência mais lateral para queda no curto prazo. Entretanto ainda fez aqui novos mínimos, cobrou aqui esta zona. E depois disparou com muita força e nesta altura aqui a mostrar que ainda tem espaço para subir mais. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas lembrem-se que as empresas constituídas do SP500, as maiores empresas continuam a produzir mais e a mostrar então melhores resultados, o que está aqui a impulsionar fortemente o índice. Claro que pode haver aqui correções a curto prazo, mas o principal foco será sempre novas subidas aqui para o SP500. No caso do Nasdaq também muito semelhante, só que o Nasdaq já fez novo máximo anual, ou seja, muito mais forte, e aqui a parte tecnológica a beneficiar. Lembrem-se que o Artificial Intelligence ainda não acabou o boom ligado ao Artificial Intelligence, e as empresas ligadas a esse setor têm estado a beneficiar forte, não é, dos seus resultados. E não só, e as próprias perspectivas para o longo prazo em relação a isso continuam. O DAX, aqui no caso então dos índices europeus, também a recuperar forte. Já sabem também que os índices tendem a seguir o SP500, não é? Portanto, se o SP500 continuar a subir, é normal que os índices europeus também sigam essa linha. E o DAX aqui a recuperar também muito bem e a chegar perto até dos máximos históricos. O CAC também a mesma coisa. E olhando aqui para o Nikkei, também muito próximo aqui dos máximos históricos. E a chegar também aos máximos anuais. Ele está agora aqui nesta zona de resistência, quebrando aqui, deverá continuar então a subir em termos técnicos. Já o índice chinês não está a apresentar as mesmas linhas. Reparem que a economia chinesa tem estado em forte deterioração, dizendo assim, em termos de crescimentos, comparado com o passado, e isso tem-se sentido aqui nos mercados financeiros e também, claro, o abrandamento das exportações em larga escala, como eu dizia, também do abrandamento do comércio internacional. E notem que continua aqui a cair e ainda poderá ter espaço para mais algumas quedas. Já o FTSE também aqui muito lateral, foi aquele índice também mais penalizado aqui ao longo dos últimos anos e agora poderá ter aqui algum potencial para subir mais. Vamos ver. Os indicadores começam a ser melhores também aqui no Reino Unido, mas o preço ainda não mostrou aquela força, ainda não mostrou muita força, não é? Dizendo assim. Continuando aqui a nossa apresentação, voltando aqui, então vamos olhar aqui para o Eurosec. É o euro contra a coroa sueca e o Riksbank, que é o banco da Suécia, surpreende, esta semana surpreendeu porque não subiu a taxa de juros. A semana passada, desculpa. Não subiu aqui a taxa de juros e era previsível que ele fosse subir, ele tinha dado nota mesmo para isso, e ele não subiu e entretanto o que aconteceu é que o mercado está a dar aqui alguma nota que, ou seja, a tal inversão de tendência que os mercados financeiros esperavam no Eurosec, aliás temos aqui uma espécie de um HIS, essa tendência poderá não estar a acontecer. E é isso que vamos ver. Notem também então que a inflação na Suécia continua bastante acima do target. Se olharem para aqui, esta linha branca é a inflação na Suécia e esta linha azul é então a inflação esperada para os próximos tempos.
O target é os 2%, ainda estamos aqui longe, estamos acima dos 4%, e por isso é que se esperava então novo aumento por parte do Banco Central, mas isso não aconteceu. E o que nos dá aqui a entender que, e o próprio banco também explicou isso, que o abrandamento económico está a ser forte na Suécia e, como tal, ele deverá por si só baixar a inflação. Ora, isto então dá-nos aqui uma perspectiva macroeconómica diferente e que podemos ter aqui então a oportunidade de apanhar aqui o desenvolvimento do Eurosec. Também olhar aqui para a economia sueca, reparem que os PMIs têm sido grandes indicadores dos momentos mais recessivos da Suécia. Reparem que sempre que ele desce abaixo dos 40, normalmente temos períodos fortes de quedas na parte da produção sueca. E notem que ela está aqui já a ter menos 0,8 neste último trimestre e a previsão para o fim do ano será então uma queda no PIB de 1% a 1,4%, o que é um abrandamento até bastante forte. Portanto, reparem que a economia sueca está-se a deteriorar de forma agressiva e, ao mesmo tempo, temos as taxas de juros a não subir. Portanto, o que é que isto nos poderá dar espaço? Isto poderá nos dar espaço, então, para que o euro continue a valorizar face à coroa sueca. Já vamos ver também depois no gráfico. Notem também aqui olhar para a parte aqui das yields a 2 anos na Suécia e na Alemanha. Parem aqui esta comparação e estamos a falar então de um spread de 0,30, portanto em relação às duas taxas de juros, e aqui também a comparação em relação ao Eurosec. Portanto, o mercado continua a achar que vai haver depois reduções na taxa de juros da Suécia. Depois, o Deutsche Bank está aqui, nota que a coroa sueca está demasiado desvalorizada e que há espaço para subidas da coroa sueca. No entanto, aqui a minha opinião, claro, isto depois cada analista diz cada um tem a sua opinião, mas eu não concordo aqui. Lá está, quando dizem que já está demasiado valorizado ou sobrevalorizado, sabemos que há sempre espaço para novas surpresas e neste momento os fundamentos apresentados parece-me que a coroa sueca ainda tem espaço para desvalorizar mais um bocado. Muito bem. É isto, já vamos ver o gráfico do Eurosec, vamos só terminar aqui a questão da semana. Esta semana então tivemos aqui os dados já das novas casas nos Estados Unidos, saiu muito fraco, o índice de Dallas, o do Texas, por parte da Fed também saiu fraco, também saiu negativo. Depois, os destaques aqui da semana será então a decisão do Banco da Nova Zelândia, a inflação na Alemanha, a inflação na zona euro, o PCE nos Estados Unidos e depois a reunião da OPEC. Portanto, serão estes os destaques da semana. Ignorem aqui o NFP, não vai acontecer este NFP, isto aqui é um erro. E também dar aqui uma nota que o dólar normalmente em dezembro tende a cair. Ou seja, é o pior mês em termos de desempenhos do dólar. Lá está o tal rally, não é, de fim de ano. É isso que temos visto. Portanto, vem aqui com quedas agressivas, uma média de 0,9 em dezembro. Já em janeiro é o mês que mais o dólar sobe. Fiquem então com estas notas. Vamos olhar aqui então para o Eurosec. E era aquilo que eu vos dizia. Ou seja, ele está aqui a formar uma espécie de um HIS. Quebrou aqui a neckline. Quebrou aqui a média móvel 200. E está agora aqui a retestar esta zona. Mas em termos fundamentais, ou seja, em termos técnicos, parece que tem tudo para cair por aí abaixo. Mas em termos fundamentais há aqui uma divergência e isso pode levar o mercado novamente para esta zona. Fiquem com essa nota, estejam atentos, se ele voltar para aqui, a possibilidade depois dele chegar até aqui é bastante grande. Já sabem, é uma questão de probabilidade, mas veremos e já sabem que os fundamentos normalmente, mais tarde ou mais cedo,
vão em linha com o preço. Espero então que tenham gostado, espero que tenham aprendido e desejo então ótimos negócios e uma excelente semana. Tudo de bom. Obrigado.